E aí, sétimo ano, tudo bem? A gente completou um mês, né, de isolamento físico e eu espero que vocês estejam indo bem por aí. A gente continua juntos para construir conhecimento. E hoje a gente vai para a segunda aula do tema Gestão da Emoção. A gente começou na semana passada falando da diferença um pouco do que é emoção para o pensamento, que foi a nossa lição anterior. Vocês tinham uma atividade para fazer, com uma entrevista, na verdade, das emoções que vocês achavam mais difíceis de controlar, de administrar. E eu espero que vocês tenham feito essa atividade, que estava na página 49 e 50 de vocês. E aí hoje a gente continua falando sobre emoção nessa segunda aula. E aí a nossa aula de hoje vai da página 51 à página 54. Então pega o seu livro aí e me acompanha. A gente está falando sobre emoção. E a aula de hoje tem como proposta decifrar o código do eu como gestor da emoção. Então a gente tem 7 passos que nos ajudam a decifrar esse código, 7 senhas que nos ajudam a ter o controle das nossas emoções. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. O que a gente precisa começar falando é que esses 7 passos, eles precisam ser um exercício diário na nossa vida. Não é como mágica, sabe? Não é como eu aprendo esses 7 passos e pronto, eu sei como gerenciar as minhas emoções. Não, não é assim. A gente precisa se exercitar diariamente nesses 7 passos. É um exercício diário, é uma lembrança diária, ok? Então a gente vai começar. E aí o primeiro passo é entender que ninguém pode dar aquilo que não tem. Parece óbvio, né? Não tem como dar uma coisa que eu não tenho. Mas quando a gente fala de emoção, nem sempre é tão óbvio assim. Vamos parar pra pensar. Se, por exemplo, você me pede pra fazer malabares, e eu sou péssima com isso, e eu não sei absolutamente nada. Eu sou muito ruim com coordenação motora. Então você me pede pra fazer malabares. E óbvio, eu não sei. E eu não vou conseguir fazer, porque eu não sou boa nisso. Mas você talvez seja muito bom em malabares. E aí você consegue fazer. A emoção é mais ou menos isso. É como se você me pedisse pra fazer um malabares emocional, sabe? Só que eu não sou boa, eu não tenho essa habilidade. E aí quando a gente fala que ninguém pode dar algo que não tem, é mais ou menos por aí. Eu não tenho como exigir que alguém faça algo que eu faria, porque talvez essa pessoa não tenha essa habilidade. Talvez essa pessoa não tenha desenvolvido a capacidade que eu desenvolvi. E é aí que entra a empatia. Ter a empatia é entender que o outro é diferente de mim. Que o outro talvez não tenha as mesmas habilidades que eu. Assim como eu não vou ter as mesmas habilidades que o outro. Então a gente precisa abrir a nossa mente e não ficar esperando que o outro faça aquilo que a gente faria. Porque o outro é completamente diferente. O segundo passo é o silêncio proativo. Tá, o silêncio todo mundo sabe o que é silêncio. Mas o proativo, como é que eu pratico um silêncio que é proativo, que faz alguma coisa? É exatamente isso. Quando a gente está no limite da irritação, quando a gente está no limite de uma provocação, por exemplo. O silêncio proativo é a gente se fechar, é você ficar quieto, é você se calar, é você não responder a uma provocação. Mas dentro de você, você está fazendo alguma coisa, você não está meditando, você não está parado sem fazer nada. Você só está em silêncio. Mas a sua mente, ela tá ativa, ela tá funcionando, ela tá pensando, ela tá criando e construindo formas de responder talvez essa provocação de uma forma inteligente, de uma forma tranquila, de uma forma serena, ok? Então o silêncio proativo é isso, é quando a gente se cala para organizar o que tá dentro da gente, para depois de organizado a gente conseguir expressar isso de uma forma saudável. Terceiro passo, pensar antes de reagir. Essa parece fácil, né? A gente fala isso várias vezes. Mas é tão difícil às vezes, né? A gente conseguir pensar antes da gente ter uma reação, antes da gente produzir alguma coisa. E esse é um dos passos que também é muito importante. A gente precisa sim pensar, organizar a nossa mente antes de tomar uma atitude, antes de responder a um comentário, antes de tomar uma decisão, antes de reagir a uma provocação, antes de, por exemplo, quando alguém chama você pra briga, a gente precisa pensar,
refletir, entender se vale a pena. Por que eu iria para uma briga? Só para não ficar mal com os meus colegas? Só para não parecer que eu sou fraco? Mas é aí que tá o erro. O eu, que é forte, ele para, pensa, reflete e toma a decisão mais saudável para ele e para os outros. O quarto passo é doar-se sem esperar demais contrapartida de retorno. É se doar sem esperar, mas sem ter uma expectativa. Sabe, é quando eu dou um presente sem esperar algo em troca. Por que eu tô dando? Porque é um presente, ok? É fazer um elogio para alguém sem esperar um elogio de volta. Sabe, a gente não pode fazer as coisas só para o que a gente vai receber de volta. A gente precisa se doar, a gente precisa fazer sem esperar do outro, porque isso frustra a gente. Isso faz com que a gente construa uma expectativa que nem sempre vai ser respondida. E aí a gente vai acabar se entristecendo. E aí vai gerar um eu que é fraco. Então a gente precisa desenvolver o hábito de fazer as coisas sem ficar esperando algo em troca. É fazer por fazer. Quinto passo. Lembrar que a gente não é o centro do universo. É isso. A gente não é o centro do universo. Você não é o centro do universo. Eu não sou o centro do universo. E é importante a gente lembrar disso, sabe? Para que a gente não se magoe, para que a gente não se frustre, para que a gente não se chateie achando que tudo que todo mundo faz por causa da gente ou não faz por causa da gente. Então é importante a gente lembrar que a gente não é o centro do universo. Ninguém é o centro do universo, sabe? As pessoas fazem as coisas por vários motivos. A gente também faz as coisas por vários motivos. E quando a gente entende que a gente não é o centro, que o mundo não gira em torno da gente, a gente consegue construir um eu muito mais forte, muito mais preparado para evitar a frustração, para evitar a mágoa, para evitar a tristeza. Sexto passo, entender que por trás de uma pessoa que fere, existe alguém ferido. É difícil a gente compreender, é difícil a gente desenvolver esse hábito e pensar sobre isso várias vezes. Eu sei que é difícil, mas é real. Sabe, quando alguém debocha da gente, quando alguém tira sarro, faz uma brincadeira de mau gosto, a gente precisa lembrar que essa pessoa, ela não tá bem resolvida com ela mesma. Sabe, uma pessoa que é bem resolvida, ela não tem necessidade de diminuir o outro, ela não tem necessidade de envergonhar ninguém. Então, quando alguém faz uma piada de mau gosto, quando alguém tem, sabe, o prazer de tirar sarro de alguém, de brincar com alguém, isso não é brincadeira, porque brincadeira é quando todo mundo tá rindo. Se tem alguém que não tá gostando, isso não é mais brincadeira. Mas sabe, quando aquela pessoa que gosta de provocar, de perturbar, de irritar, de te ver triste, de te ver chateado, essa pessoa, ela tá ferida. Essa pessoa, ela não tá bem com ela mesma. Ela tem um eu que é fraco, porque ela sente a necessidade de diminuir o outro. E a gente precisa lembrar disso. De quando isso acontecer com a gente, se isso acontecer com a gente, com você, por exemplo, não achar que é você que é o fraco da história. Você não é o fraco da história. O fraco dessa história é quem tá te perturbando. Porque essa pessoa, ela tem a necessidade de diminuir, de tentar diminuir você, só para que ela se sinta bem. Então ela não é bem resolvida. E aí o sétimo e último passo é investir na arte do perdão. Também é difícil, né? Perdoar. É difícil, a gente acha difícil perdoar as pessoas. Mas perdoar as pessoas é justamente colocar em prática todos esses passos anteriores, sabe? Enxergar que ninguém é perfeito, que a gente não é o centro do mundo e que as pessoas erram com a gente. Porque sim, as pessoas vão errar com a gente. As pessoas que a gente ama, as pessoas mais próximas, elas erram com a gente. E nem sempre é de propósito, às vezes é sem querer. A gente é diferente, a gente pensa diferente. E às vezes, sem querer, a gente pode machucar alguém. Ou alguém pode machucar a gente. E aí a prática do perdão é uma prática de inteligência, de colocar em prática a inteligência emocional. De justamente entender que sim, as pessoas podem falhar e errar com a gente. Porque ninguém é perfeito. Mas a vida continua. E quando a gente perdoa, a gente dá uma nova oportunidade desse ato não se repetir, desse erro não se repetir. Dá através das relações a gente construir algo melhor, a gente desenvolver algo que é muito mais saudável, que é muito mais rico.
Então eu te desafio nessa semana a perdoar alguém que talvez tenha feito algo que você não tenha gostado, que talvez tenha te machucado, que talvez tenha te deixado triste. E aí, pra gente terminar a nossa aula de hoje, na página 53 e 54 de vocês, tem uma história de um cara chamado Nelson Mandela, que provavelmente vocês já ouviram falar, mas se vocês não conhecem muito, não sabem muito quem ele é uma ótima oportunidade para saber. Ele é um cara que conseguiu gerenciar a sua emoção nas maiores dificuldades da vida dele. Então, essa semana você vai ler essa história. São 2 paginazinhas, é uma história super bacana, contando a história de um homem que foi e é muito importante ainda para vários assuntos que a gente trata hoje. Eu não vou falar sobre o que é a história, justamente para você ler, tá? Eu não vou dar spoiler. Então leia sobre a história do Nelson Mandela, eu tenho certeza que vai te fazer pensar, vai te fazer refletir sobre isso que a gente tem conversado, sobre as emoções, sobre como controlar e administrar as nossas emoções. Ok? Então essa semana, esse é o seu trabalho. Ler a história do Nelson Mandela, pensar sobre ela. E a gente se encontra na semana que vem.